José, o marido da enfermeira assassinada depois de reclamar do barulho do vizinho, vai falar pela primeira vez. Um caso que teve repercussão nacional. Glória, enfermeira, 53 anos, trabalhou por mais de 20 anos cuidando de todos os tipos de paciente. Idosos, crianças, pessoas com deficiência, sempre com um sorriso no rosto, muita dedicação, muito cansaço também. Porque não é fácil trabalhar como enfermeira, como enfermeiro nesse país. E ela estava na melhor fase da vida dela. Ela tinha acabado de reencontrar um amor de infância. Glória tinha se casado há 2 anos com José. Os dois eram conhecidos de infância, mas ficaram sem se ver durante 30 anos. Até que recentemente eles voltaram a se falar, começaram a namorar e resolveram se casar. Só que a vida de Glória foi tirada covardemente, porque ela foi reclamar do barulho de uma adega. Geraldo não gostou da reclamação. A adega fica perto da casa dela, aqui na Grande São Paulo. Glória chegou cansada do trabalho, se incomodou com o barulho, foi até lá com o marido José para pedir que abaixassem o volume do som. Só que o Geraldo não gostou e partiu para cima do casal com uma faca. Glória morreu. José foi levado para o hospital ferido. Agora ele deixa o hospital para conversar com a gente aqui no Balanço Geral. Lucas Carvalho está nessa reportagem. Balança. Nosso casamento foi lindo, foi maravilhoso. Um sonho que acabou. Foram quase 2 anos dividindo mais do que o mesmo teto. O que o seu José e a Glória construíram juntos foi uma vida baseada no amor e no companheirismo. Tanto que essas cicatrizes que ele carrega no corpo são da tentativa de salvar a mulher das mãos do assassino. Chegou lá, quando ela começou a filmar, ela só gritou, Lu, já não deu mais tempo de eu socorrer ela, não deu mais tempo para nada. Então eu dei um cabo de vassoura nele e eu ainda conseguia derrubar ela ainda por cima de mim, que ficou descosta em cima de mim. Eu já tinha levado uma facada também. Eu não tive mais como fazer para poder socorrer ela. Em casa, ao lado da família, seu José tenta se recuperar do trauma. Não são as marcas físicas que incomodam, mas as do coração. Tá bom. Tá sendo difícil seguir a vida sem a mulher que trouxe alegria para a vida dele antes mesmo do sim. Glória e ele se conheciam desde a infância. Passaram mais de 30 anos longe um do outro. Até que, no Natal, os dois se reaproximaram. E por ela, ele deixou a rotina em Santa Catarina, no sul do país, e se mudou para São Paulo. Nós começamos a conversar e depois, no dia 17 de fevereiro, ela foi na minha casa, lá em Santa Catarina. E lá a gente já começou a conversar ali, fomos na casa da mãe, fomos visitar os parentes e depois eu vim para cá com ela. E nós já começamos a namorar, fui na casa do pai dela, pedi a mão dela, pedi para as irmãs, para as filhas também. Então foi muito lindo, muito lindo. Aí depois eu fui para Santa Catarina, voltei para casar e ficar com ela. São tantas lembranças boas que é difícil reviver o dia em que essa história acabou. Glória Licínio, de 53 anos, era enfermeira. Saía de casa todos os dias antes das 6 da manhã e voltava só depois das 4 da tarde. Atualmente, trabalhava no setor administrativo de um hospital de São Paulo, mas passou mais de 2 décadas salvando vidas. E justo a vida dela foi tirada de forma covarde. Glória morreu a golpes de faca, só porque reclamou do som alto do vizinho. Geraldo Cordeiro, de 51 anos, é o assassino confesso da mulher. Por que você matou a Glória? Foi uma discussão banal, uma coisa banal. Foi uma briga? Não foi briga, foi uma coisa banal. Naquela noite, Glória e o marido José estavam em casa já prontos para dormir. Mas o barulho que vinha de uma adega aqui perto incomodou o casal e também os vizinhos. Glória já tinha vindo reclamar uma vez, não adiantou. Dessa vez, ela resolveu vir com um celular para gravar as imagens da movimentação. Era uma forma de gerar provas para que ela pudesse denunciar formalmente as autoridades competentes. Esse local aqui estava funcionando há menos de um mês e os transtornos já eram grandes. Só que Geraldo não gostou do comportamento da vizinha, não gostou de ser gravado e aproveitou o momento em que Glória virou as costas para atacá-la covardemente. Ainda na garagem de casa, a vítima, caída no chão, recebia os primeiros socorros. Policiais militares se esforçaram ao máximo, tentaram reanimar a mulher gravemente ferida. Mas Glória não aguentou. O coração dela parou de bater pouco tempo depois do crime.
A irmã Alessandra chegou meia hora depois da morte da enfermeira. Parecia um pesadelo, mas não. Aquilo era real e impossível de acreditar. Algo que eu não acredito até agora. Pelo que eu vi. Recebi a ligação. Falaram que ela estava esfaqueada. Eu rapidamente, com minha filha e meu esposo, pegamos várias cobertas, lençóis, falei, vamos correr. Para Isabela, o fardo tem sido ainda maior. Um dia antes da morte da mãe, ela fez aniversário. Mas naquele domingo não foi possível comemorar ao lado de Glória. As duas só se viram rapidamente no dia seguinte, 1h30 antes da enfermeira ser morta. Eu estava com ela, tinha 1h30 e a gente ia se encontrar no dia seguinte, porque foi meu aniversário no domingo e a gente não conseguiu se encontrar. E aí a gente ia se encontrar na terça-feira para conversar. E aí não conseguimos. Tiraram minha mãe de mim antes. A Islana é filha mais velha da Glória. Ela mora fora do país e não conseguiu se despedir pessoalmente da mãe. Ela era parceiraça de quem fosse, de tanto da gente como família, quanto do trabalho. Minha mãe era vida, minha mãe era amor, minha mãe era tudo. E esse monstro acabou com a nossa vida. Ele destruiu muito. Isso dói muito. Muito, muito, muito. O homem que tirou a vida da Glória foi preso 12 horas depois do crime. Geraldo, que acaba de ser capturado pelos policiais, segundo a investigação, apontado como responsável pela morte de Glória. Geraldo, nesse momento, deixando a viatura. Geraldo, que tem passagem por estupro, estava escondido na casa do irmão, na zona leste de São Paulo. Ele mesmo reconhece que não tinha motivos para matar a vizinha. Por que você matou a Glória? Foi uma discussão banal, uma coisa banal. Foi uma briga? Não foi briga. Foi uma coisa banal. Glória e a filha eram muito próximas. E agora o que fica é a lembrança de uma mãe que passou a vida se dedicando aos outros. Pessoas que muitas vezes ela não conhecia, mas que mesmo assim fazia o possível para tornar a vida delas melhor. Se você pudesse olhar para ele, estivesse de frente com ele hoje, o que você diria para ele? Olha, hoje... o que eu sinto, o que eu tô sentindo, eu não gosto nem de falar, porque a minha mãe não ia gostar. E minha mãe, com certeza, ia querer que eu perdoasse essa pessoa, mas, infelizmente, ainda eu não consigo. Triste demais, né? Os nossos sentimentos, a família, o José vivendo um grande momento com ela, chegando em casa, não encontrando a esposa, porque ela foi reclamar que ela queria descansar, porque já tinha passado o horário. E ela sabe que até 10 horas não tem problema. Depois, as pessoas precisam dormir, as pessoas precisam descansar, as pessoas precisam trabalhar. E enfermeiro e enfermeira é uma profissão que eu aprendi a valorizar ainda mais depois da pandemia. Depois que eu tive uns piripaque, fui parar no hospital. Você vai vendo, e aí vem um enfermeiro ou uma enfermeira, você se identifica mais, te trata de um jeito, aí você começa a gostar mais de um, mas aí você fala assim, quando vem aquela pessoa, você gosta, é um trabalho que você tem que ter vocação, você tem que ter dedicação e você tem que estar bem. Agora, se você não dorme bem, você não consegue ficar bem, você não consegue. Eu, quando eu não durmo legal, eu venho trabalhar, você fica aqui meio borocochô, né? É normal, você fisicamente. Então essa moça precisava descansar e ela foi lá reclamar, já tinha reclamado outras vezes, foi lá reclamar. Falou, olha, vou ter que denunciar. Pegou, levantou o celular, foi fazer um vídeo, o cara falou, você está gravando aqui? E mata. As pessoas estão matando hoje por qualquer coisa. Ao invés do cara chegar e falar assim, olha, você tem razão, eu vou conversar aqui, vou baixar um pouquinho, peço desculpas. E ter um entendimento. A vida é feita em comunidade. A vida é feita em comunidade. Desculpa o que eu vou falar agora, Lombardi, vou te colocar nessa conversa, vem cá. Veja se você não está incomodando os outros. E se tiver alguém incomodando você, converse numa boa. Não vai lá para dar porrada, não vai lá para meter o pé na porta, porque as pessoas estão matando por besteira. Se você tem algum problema com o teu vizinho,
converse, tente resolver da forma mais tranquila possível. Mas veja se você não é a pessoa que está importunando. Porque eu tenho um amigo que gosta de ouvir música alta. Chega sábado e domingo, 7 horas da manhã, ele já liga o som. Ele acorda cedo, ele já liga o som. E ele tem um gosto musical duvidoso, que eu particularmente não gosto. E ele bota as músicas dele lá no último volume. Eu falei, cara, você está incomodando as pessoas. Ele falou, né, meu final de semana, minhas regras, eu faço o que eu quero. Eu falei assim, você vai ter um problema logo, logo. No dito e feito. Os vizinhos se reuniram e foram para lá falar com ele. Então tem gente que gosta de ouvir funk, que gosta de ouvir sertanejo, tem gente que gosta de ouvir samba. Chega domingão, 8 horas da manhã, a pessoa já põe o som. Pô, e a pessoa que trabalhou até as 2, 3 da manhã, o cara é segurança. Chegou em casa, tá dormindo, aquele soninho, 8 da manhã, o cara pode dormir até 10, 11. Vamos pensar um pouquinho no próximo. Mete um fone e ouve o teu som no último volume dentro do teu ouvido. Mas não faz isso que faz mal também. Mas tem muita gente que faz isso. Liga o som às 8 da manhã e só liga às 10. Agora, 2 detalhes interessantes. Primeiro, você viu, o Lucas perguntou, por que você fez isso? Ah, discussão banal. Ele sabe que é discussão banal. Ele vai lá e matou. E o segundo, só espero que a justiça não revogue a prisão dele, que ele está com prisão temporária de 30 dias, não decrete a preventiva e não revogue, porque do contrário ele vai responder em liberdade. Aí seria demais, né?